Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se eirar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
noite, irmãos. É um prazer novamente falar com vocês. É um grande privilégio e principalmente para compartilharmos um pouco mais da palavra do Senhor. Eu espero que a pregação anterior tenha servido para a tua edificação. Esse é o meu propósito, é a minha oração. E se assim for, eu vou ficar muito feliz. Né? Foi para isso que eu a preparei, como também essa. Né? É um motivo de muita alegria poder falar com vocês nessa noite. Quero vos convidar para que abram vossas Bíblias para o livro de Atos. Como dizia um antigo conhecido, Atos do Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 27. E nós leremos os 12 primeiros versículos desse capítulo. Então, é Atos 27, de 1 a 12. Eu espero vocês abrirem aí. Eu sei que vocês têm o recurso de poder voltar o áudio, né? Mas eu espero um pouco. Abram aí para Atos 27, de 1 a 12. Esse é o texto texto base da nossa mensagem nessa noite. Eu espero que você tenha encontrado, acompanhe a leitura, por favor. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Andramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizeram-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegando a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegaram a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldades de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmônia. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação penosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga e do navio, mas também de nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ter um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então, eu acabei de ler Atos. Desculpe as falhas aqui, é que a iluminação não é das melhores aqui, mas eu acabei de ler Atos 27,
de 1 a 12. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, somos imensamente gratos a Ti, ó Deus, por Tua graça, misericórdia e bondade, por nos dar o privilégio, ó Pai, de estudar livremente a Tua palavra, pelo professor Espírito Santo, ó Deus, que temos a nosso dispor para nos ensinar e nos conduzir a toda a verdade. Obrigado, ó Deus, por essa liberdade que temos, mesmo que as circunstâncias atuais não nos permitam estar unidos num culto público, mas mesmo à distância, cada um, ó Deus, no seu lugar, podemos, graças a esse recurso tecnológico, nos comunicarmos e transmitir a Tua palavra e ouvir a Tua palavra. Somos imensamente gratos por essa tecnologia, pelos irmãos que têm se disposto, como o irmão Jairo, a nos ajudar nessas transmissões, mas somos imensamente gratos, Pai, acima de tudo, pelo Teu Espírito Santo, que, ó Deus, faz com que as distâncias geográficas, físicas não sejam empecilhos, Pai. Nós, mesmo separados temporariamente por força maior, nós ainda só somos Teu corpo, ou o corpo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós somos a Tua igreja, e nós podemos, ó Deus, cultuar-te, mesmo estando cada um, ó Deus, em um lugar diferente. Então, nós te agradecemos por tudo, pedimos que Tu nos valha neste momento, abra o nosso entendimento, faça-nos não só compreender a Tua palavra, mas empreender, e que assim sendo, ó Deus, ela possa frutificar e possa glorificar o Teu santo nome. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e a fazemos, ó Deus, baseados nos méritos do Senhor Jesus Cristo, a quem, ó Deus, nós servimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite, eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema baseado em Atos 27, de 1 a 12. Eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema Ações em análise. Ações em análise. Muito bem, pensando em ações em análise, eu gostaria de introduzir esse tema, pensar nele, dizendo que, às vezes, procura-se justificar alguns problemas de caráter de certos indivíduos pelo fato deles não serem crentes. Por exemplo, vocês podem não estar ouvindo agora, mas tem aqui um barulho, ora ensurdecedor, um motoqueiro com uma moto de alta cilindrada, e ele passa aqui pelas ruas do bairro, mesmo que a circulação de pessoas é baixa, né? Mas quando não era também fazia. Então, não sei de onde são esses indivíduos, eles passam com moto de alta cilindrada a toda velocidade, pondo em risco não só a integridade física deles, mas também a integridade física de quem está, não é? De quem passa, de uma criança, de um adulto, de um idoso, enfim. Mas eles fazem isso. E alguém poderia dizer, olha, mas eles não são crentes. Mas isso não é um problema. Isso é um problema de caráter. Não é um problema de fé. Esse é um exemplo. Então, quando se procura justificar alguns problemas de caráter de certos indivíduos, pelo fato deles serem crentes ou não serem crentes, isso é um erro. Pois eu creio que todos nós conhecemos pessoas que não são crentes e não são crentes e são respeitáveis pais ou mães de família, bons pais, bons filhos, bons alunos, bons profissionais, pessoas honestas, etc. Eu creio que cada um de nós conhece alguém com esses traços que eu acabei de descrever, mesmo não sendo crentes. Então, esse é um fato. Esse, na verdade, é um lado da moeda. Por outro lado, eu percebo que, às vezes, nós esperamos demais de quem não conhece o Senhor, ou seja, de quem não é crente.
Muitas vezes nós esperamos demais de uma pessoa que não é crente, e não deveríamos. O profeta Jeremias, ele disse, mas eu pensei, são apenas pobres e insensatos que não conhecem o caminho do Senhor. Jeremias 5,4. Então veja que Jeremias fala, olha, eu pensei, quando ele levou em consideração, ele quis acreditar que se tratava de pessoas pobres, não é, insensatas, que não conheciam o caminho do Senhor. Então, se assim fosse, ou seja, o que ele quis dizer? Né? Que se as pessoas eram assim, ele deveria relevar um pouco. Ele deveria não exigir tanto. Ele deveria dar um desconto, etc. Paulo, ele disse o seguinte, nessa mesma linha, fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. 1 aos Coríntios 9, 20 a 23. Queridos, o que Paulo está querendo dizer é que ele procurou olhar pelas lentes dessas pessoas, a fim de poder conduzi-las a Cristo. Então ele olha pela lente delas, ele procura enxergar pela perspectiva delas, ele procura então ter a visão que elas têm. Não é? Ele se coloca no lugar dessas pessoas, olha pela perspectiva delas, para que pudesse então, com o propósito de estando, então, de posse dessa visão, ou tendo, então, essa visão, ele pudesse, então, conduzir essas pessoas a Cristo. Irmãos, quanto a nós, muitas vezes nos esquecemos que um dia já fomos incrédulos. E muito do que hoje é para nós impensável, em tempos idos não era. Veja que eu estou advogando a mesma linha de pensamento de Paulo. Eu não estou advogando para sermos permissíveis. Não é o que Paulo também não estava advogando, muito menos Jeremias. O que eu estou advogando é aquela exigência, aquela exacerbada, aquela exigência muito grande para quem não tem os mesmos valores que nós cristãos temos. Então é isso que estou advogando. Eu não estou advogando para que possamos ver ou enxergar pela ótica de um incrédulo, não é? Respeitando os seus valores ou minimizando, não é, as suas práticas. Eu não quis dizer isso. Né? Estou advogando a mesma linha de pensamento, tanto de Jeremias quanto do apóstolo Paulo. E pensando sobre o fato de nem sempre, irmãos, nos colocarmos no lugar daqueles que não conhecem o Senhor, uma coisa é quando nós, então, é o primeiro extremo. É quando nós colocamos tudo e dizemos, olha, mas são pessoas incrédulas. Então, nós relevamos tudo quando se trata de problemas de caráter. E o outro extremo é quando nós não relevamos nada. Nós nos esquecemos que a salvação, o Cristo na vida da pessoa é, na verdade, algo determinante para as suas ações. E pensando sobre o fato de que nem sempre nos colocamos no lugar daqueles que não conhecem o Senhor, de exigirmos demais de pessoas ímpias, quer dizer, não piedosas,
Pessoas ímpias, eu já falei várias vezes, vocês estão muito instruídos sobre isso. Ímpio não é um estuprador, ímpio não é uma pessoa, um ladrão, um bandido, um assassino. Ímpio é o contrário de pio, que é uma corruptela, que é uma abreviação de piedoso, é o contrário de piedoso. Irmãos, então pensando nisso, eu creio que esse texto tem muito a nos dizer. Eu vou ser bem sincero com vocês, como sempre procuro ser. Essa manhã, ao estudar, ao correr os olhos sobre esse texto, ao invés de agir, eu reagi, assumindo uma postura extremamente crítica. Pois pensei num ditado que meu pai usava muito: quem não ouve cuidado, ouve coitado. E foi esse ditado que veio na minha cabeça quando eu corri os olhos, quando eu estudava esse texto essa manhã. Eu pensei nesse ditado do meu pai, que dizia: quem não ouve cuidado, ouve coitado. Esse centurião e os tripulantes desse navio foram extremamente tolos. Essa situação poderia ter sido evitada. Foi quando eu parei. Então, eu reagi dessa maneira. Não é? Eu critiquei muito esses tripulantes. Eu critiquei muito esse centurião e os 2 tripulantes desse navio. Eu critiquei muito essas pessoas. Eu disse, olha, muito do que passaram poderia ter sido evitado. Foi quando eu parei e pensei mais um pouco. Como eu agiria se estivesse no lugar deles e na condição deles? Ou seja, se eu estivesse no lugar deles e não conhecesse a Cristo. Se eu estivesse no lugar deles e não conhecesse a Cristo, qual seria a minha postura? Qual seria a minha postura? Queridos, honestamente, eu concluo que agiria exatamente igual a eles. Quando eu fiz essa análise honesta, sincera, eu cheguei rapidamente à conclusão: eu agiria igualzinho a eles. Eu agiria de maneira idêntica à maneira que eles agiram. E assim eu pude formular a seguinte ideia, baseada nesse texto. Eu quero que você preste atenção, eu vou repetir. Essa é a ideia, é o cerne da mensagem. Vergonhosamente, muitas vezes, nos envolvemos em certos problemas, tempestades, por agir como esses pobres homens sem Cristo agiram. Então, para que você possa mentalizar, vergonhosamente, muitas vezes, nos envolvemos em certos problemas, entre parênteses aí, tempestades, por agir como esses pobres homens sem Cristo agiram. Vergonhosamente, porque nós somos crentes. Vergonhosamente, porque a quem muito se deu, muito será cobrado. Verdadeiramente, porque nós enxergamos, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos recursos infindos em Cristo Jesus. Por isso, vergonhosamente, muitas vezes nos envolvemos em certos problemas. Mais uma vez, entre parênteses, tempestades, por agir como esses pobres homens sem Cristo agiram. Como esses pobres homens sem Cristo agiram? Não é? Nós vamos então ver como eles agiram, qual foram as suas ações determinantes, quais foram as ações determinantes nesse texto
que nós lemos, como eles agiram, para que nós possamos dizer que vergonhosamente muitas vezes nos envolvemos em certos problemas, tempestades, por agir como esses pobres homens sem Cristo agiram. Primeiro, irmãos, eu quero ler com vocês os versículos 4 a 9. Novamente, eu quero que você olhe aí os versículos 4 a 9. E diz: partindo, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra e a Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldades defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa dos ventos contrários, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestávamos Paulo. Só até aí. Queridos, com tudo isso em mente, eu quero dizer que, primeiro, esses pobres homens sem Cristo foram impacientes. Existem umas expressões aqui, irmãos, nesse texto que penosamente, não é? De maneira detida, de maneira vagarosa, não é? Então, são expressões aqui no capítulo 9, no versículo 9, depois de muito tempo. Em Mirra, o centurião romano, nós vemos que o nome dele era Júlio, ele encontrou um navio que estava indo para a Itália. E assim, ele deixou uma embarcação menor, costeira, mais lenta, e embarcou Paulo e os outros que estavam no navio, que vinham do Egito, e já levava 276 passageiros, né? Ele então embarcou. Esse navio ia para Roma. Roma importava grande parte dos seus cereais do Egito. E o governo romano pagava muito bem. Então esse navio era um navio grande, um navio mais rápido, um navio mais ágil. Já levava 276 passageiros. No entanto, a pressa do centurião não deu resultado. Ele abandona aquela embarcação costeira, menor, mais lenta, e ele então tem uma ideia. É curioso, irmãos, eu até que acho que faz sentido vos falar, que os outros prisioneiros que havia, na verdade, essa expressão grega tem uma conotação que eram prisioneiros diferentes de Paulo, possivelmente prisioneiros que já iam, na verdade, sentenciados de morte. Não na condição de Paulo. Paulo seria ouvido, Paulo seria julgado. Mas esses outros prisioneiros, eles eram diferentes de Paulo. Pelo menos é essa a conotação do grego aqui. Quem sabe por isso, esse centurião, esse oficial, ele tinha tanta pressa, mas o fato é que não deu em nada a pressa desse homem. Não deu resultado. Pois o versículo 7 nos dá conta de que navegaram vagarosamente muitos dias. O versículo 9 inicia-se com a expressão depois de muito tempo. O centurião precisava, então, ele precisava se decidir. Se invernariam em Bons Portos, ou seja, ficaria atracado ali naquele lugar por nome Bons Portos, ou se partiriam e tentariam chegar ao porto de Fenícia, na costa sul de Creta, cerca de 64 quilômetros distante. Queridos, só para que você possa entender a pressa desse homem, a impaciência desse homem. A expressão dia do jejum é uma referência ao dia da expiação, observado entre setembro e outubro. E todo marinheiro, qualquer marinheiro sabia quanto era difícil
navegar em meados de setembro. Em meados de novembro, era quase impossível viajar. Em meados de setembro, de novembro a fevereiro, era impossível. Mas esse oficial romano, ele tinha pressa, ele não poderia esperar. Ele não quis ficar atracado em Mirra, ele não quis ficar ali. Ele precisava tomar uma decisão e ele poderia ter ficado ali em Bons Portos, atracado ali, invernado ali. Mas a sua pressa, e a pressa aqui, ainda que o termo pressa não está, ou perdão, o termo impaciência, não está literalmente presente. Ele está aqui subentendido em todas as ações. Primeiro, esses pobres homens, sem Cristo, foram impacientes. Eles tinham que decidir. Permanecer atracados, invernados, em Mirra, ou prosseguir. Para deixar isso um pouco mais claro, eu quero lembrar um pensamento de Agostinho, pai da teologia, ou considerado pai da teologia. Ele diz o seguinte: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Vergonhosamente, ou vergonhoso, não é testemunhar homens sem Cristo, enfrentando tempestades, por ter enfiado os pés pelas mãos. Vergonhoso não é testemunhar homens sem Cristo, enfrentando tempestades, por terem sido impacientes. O vergonhoso é ver crentes em Cristo, como eu e você, enfrentando tempestades, por terem feito o mesmo. Às vezes, eu pergunto para mim mesmo: quando será que você vai aprender que o tempo de Deus nem sempre é o seu tempo? Isso eu me pergunto para mim. Eu faço a pergunta para mim mesmo. Como será que você vai aprender que o tempo de Deus nem sempre é o seu tempo? Quando será que você vai abandonar a ideia de mostrar o relógio para Deus? O problema não é ser a pressa inimiga da perfeição. O problema é que muitas e muitas vezes ela é inimiga da palavra de Deus. Esse é o grande problema. Irmãos, eu fico pensando como é difícil para nós esperar com paciência ou pacientemente no Senhor. Como nós queremos ser Senhor do tempo. Como nós queremos administrar tudo a teu tempo. Como nós queremos, então, ao pensar, olha, o tempo chegou. Jó, um servo como Jó, mas ele tinha tanta pressa em se ver livre daquela situação, ele quer a morte. Ele diz que se tenta achar Deus e não encontra, e ele age, ele acusa, ele diz como se parece que Deus estivesse se escondendo dele. Ele tinha pressa de estar diante de Deus. Ele queria ser ouvido pelo grande juiz. Eu sei que não estou sendo simplista, eu sei que a situação que Jó viveu, nenhum de nós vivemos. Nós já passamos por ela. Mas, irmãos, uma coisa é passar por uma situação difícil e esperar no Senhor. Outra coisa é passar por uma situação difícil e querer ser o Senhor do tempo. Usurpar a condição de Senhor pertence exclusivamente a Deus. Então, irmãos, analisando, eu disse que vergonhosamente muitas vezes nos envolvemos em certos problemas, tempestades, por agir como esses pobres homens
sem Cristo agiram. E primeiro, esses pobres homens sem Cristo foram impacientes. Eles não podiam esperar. Já tinham esperado muito tempo. Eles não iam ficar invernados, atracados em bons portos. Eles iam rumar, eles iam caminhar, eles iam, na verdade, navegar. Mas, queridos, outro destaque na maneira de agir desses pobres homens sem Cristo nos vem dos versículos 10 e 11. Nos versículos 10 e 11, diz assim: mas o centurião, Paulo, perdão, 10 e 11, dizendo-lhes, Paulo, o versículo anterior termina dizendo que Paulo os admoestava, né? Os exortava, os admoestava, dizendo-lhes, versículo 10, senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa própria vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Então, baseado nesse versículo, outra a coisa que se destaca na maneira de agir desses homens, não é? A segunda coisa que me chama a atenção, não é, aqui, é que esses pobres homens sem Cristo foram incrédulos. Foram incrédulos. Irmãos, aqui quem sabe você pode dizer assim, mas eles eram ímpios. O que ia se esperar desses homens? Mas primeiro nós temos que entender o que eles viveram, para que depois a gente possa fazer uma ponte e pensar em nós. Pensar na atitude deles e depois na nossa atitude. Segundo, esses pobres homens sem Cristo foram incrédulos. Por mais que a expressão grega traduzida no começo do versículo 10, quando Paulo diz, vejo, e depois diz que a viagem será trabalhosa, a expressão grega vejo é percebo por experiência própria. Paulo, por mais que essa expressão grega significa percebo por experiência própria, né? Ou seja, levando em conta que o apóstolo já havia passado por 3 naufrágios, segundo aos Coríntios 11, 25, de modo que falava também por experiência própria, mesmo que, na verdade, o texto nos forneça toda esse recurso, eu acredito que se tratava de uma profecia. Deus havia revelado a Paulo o perigo que envolvia, ou que estava envolvido naquela viagem. Eu entendo aqui como, na verdade, uma profecia. Mesmo o texto falando que Paulo, eu vejo, olha, ele já tinha um pouco de experiência, mas eu não creio aqui. Eu creio aqui se tratar de uma profecia. Deus havia revelado a Paulo que aquela viagem seria uma viagem problemática, uma viagem difícil, que envolvia muitos perigos, muitos riscos. Mas os homens no comando fizeram pouco caso das palavras de Paulo. Lá na frente, Paulo vai dizer para eles, não de maneira mesquinha ou menor, mas Paulo vai dizer, mas eu avisei para vocês. Eu avisei para vocês, olha, eu vos falei, eu vos exortei. Eu não entendo, meus queridos, que se trata só de um presságio, se trata só de, olha, Paulo estava sentindo de um sentimento, de uma impressão. Eu creio, na verdade, como uma profecia. Eu creio que Paulo estava dizendo, revelado por Deus, não é? Paulo estava dizendo os perigos que envolvia aquela viagem. Por isso eu destaco aqui como sendo, não é, segundo esses pobres homens sem Cristo foram incrédulos. Eu destaco aqui a incredulidade. Davi, ele disse a Saul, dos ímpios procede a impiedade. 1 Samuel 24, 13.
Assim não deveríamos pensar também que do incrédulo procede a incredulidade? Até aí, tudo bem, eram ímpios. Dar ouvidos a um prisioneiro, alguém que estava sendo levado a Roma, a capital do império, para ser julgado. Dar ouvidos a Paulo. Paulo não disse se tratar de uma profecia. Ele disse, olha, ele aconselhou, ele falou. Irmãos, dos ímpios procede a impiedade. Assim não deveríamos pensar que do incrédulo procede a incredulidade. Os crentes de todos os tempos têm um traço em comum. É bom que você se lembre disso. Olha o que Sofonias diz. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. Eles confiarão no Senhor. Humildade de espírito e confiança no Senhor é um desses traços comuns que todo crente de todos os tempos, todo servo de Deus de todos os tempos possui em comum. Humildade de espírito e confiança no Senhor. Não seja incrédulo, mas crente. Quisera que essas palavras que o Senhor dirigiu a certo discípulo jamais precisassem ser extensivas a nós. Quisera que deixássemos com os incrédulos a incredulidade. No entanto, muitas vezes, contrariamos a palavra de Deus que diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Segundo aos Coríntios 6,14. Julgo é aquela peça de madeira que une dois animais, fazendo com que eles possam andar lado a lado. Não é assim que acontece quando emprestamos os incrédulos a sua incredulidade? Quando nós tomamos emprestado dos incrédulos da incredulidade, não estamos nos aliando, andando lado a lado. Não é uma forma de nos colocar sob um jugo desigual. Eu ouvi certa vez alguém dizer, nunca faremos a coisa errada, fazendo o que é certo. A coisa certa a fazer é nutrir constantemente a nossa fé. Para que não sejamos incrédulos. Nem uma surpresa. Esses pobres homens sem Cristo, sendo incrédulos, manifestando a incredulidade. O grande problema, o que é vexatório, o que é vergonhoso, é quando nós tomamos emprestado a incredulidade dos incrédulos. Quando nós vestimos essa roupagem, quando nós vestimos esse traje que pertence a eles. Outro destaque na maneira de agir desses pobres homens sem Cristo nos vem dos versículos, do versículo 12. Eu quero que você leia aí o versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Queridos, baseado no versículo 12, eu quero dizer, terceiro, esses pobres homens sem Cristo racionalizaram e supervalorizaram a voz da maioria. Terceiro, esses pobres homens sem Cristo racionalizaram e supervalorizaram a voz da maioria. Eu sei que todos estão inteirados, todos sabem, mas nunca é demais relembrar que racionalizar
é submeter as coisas e as ideias apenas aos princípios da razão. E vamos pensar alguns fatores influenciaram, levaram, não é, esse oficial romano, esse centurião, à decisão. Alguns fatores. Primeiro, o lugar Bons Portos não poderia ser considerado um lugar confortável para se acomodar, pois era totalmente aberto para as tempestades de inverno, enquanto o porto de Fenice era mais protegido. Então, Bons Portos é um bom nome, mas não era um bom lugar. Não é? Havia até uma contradição, porque não era um bom lugar para que eles permanecessem ali. Não era um bom lugar para que eles pudessem invernar ou passar o inverno ali. Era aberto, não é? Então, sujeito a muitos ventos, a mais força, não é? Da natureza ali, da tempestade de inverno. Então, em primeiro lugar, não era. Racionalizando. Primeiro ponto. Não é? Então eles estavam racionalizando. Bons Portos, de bom só tinha o nome. Mas não era um bom lugar, um lugar seguro, ou totalmente seguro, porque era aberto para as tempestades de inverno. Enquanto o porto para onde eles queriam chegar, na Fenícia, era mais protegido. Em segundo lugar, a opinião do piloto e do capitão. O capitão é o mestre do navio. Era que deveriam rumar para a Fenícia o mais rápido possível. Segundo o pensamento deles, eles poderiam percorrer, porque eram 60 e poucos quilômetros. Né? Então, eles podiam fazer 60 e poucos quilômetros com segurança. Essa era a avaliação, então, do piloto e do capitão do navio. Eles poderiam, sim, olha, em segurança são só 60 quilômetros a serem percorridos aí, e nós podemos percorrê-los com segurança. Quando o oficial romano somou os votos, concluiu que era 3 contra 1. Primeiro, o piloto do navio dizia que deveria partir para a Fenícia. Segundo, o mestre do navio concordava que deveria partir para a Fenícia. Ele próprio, o oficial romano, centurião, concordava. Só a voz de Paulo era contrária. E quando então aquele oficial ele somou os votos ali, ele concluiu que eram 3 contra 1. E assim ele resolveu partir. Irmãos, além do fato que coloca um pouco mais lenha nessa fogueira, além de ser a maioria da opinião, né, a opinião ser a maioria que partisse, né, 2 votos tinham uma parte, um peso muito grande, porque se tratava dos especialistas no assunto, ou seja, o comandante, o piloto e o comandante do navio. Queridos, a voz do povo é a voz de Deus, diz um antigo dito popular. Esse é um dos pensamentos mais mentirosos que eu conheço. E outro, que corre paralelo a esse, é o seguinte: temos sempre que ouvir a voz da razão. No entanto, a fé, ela vai muito além da simples razão humana. Quando nós pensamos um pouco no que norteou as atitudes desses pobres homens sem Cristo, podemos chegar à conclusão, e devemos chegar, que o que norteou a decisão desses pobres homens sem Cristo não serve para nortear a nossa decisão ou as nossas decisões. Olhemos para as Escrituras. Pensemos nos homens de Deus que tiveram que tomar importantes decisões. Com base no que tomaram? Vamos pensar então em Moisés, que viveu aquela vida palaciana durante 40 anos, comendo do bom e do melhor, vestindo finas roupas, comendo as iguarias do palácio. Viveu ali 40 anos no luxo, como filho da filha de Faraó.
Imagine ele, se ele fosse racionalizar. Imagine se ele perguntasse ali para a maioria. Quem sabe até alguns hebreus falariam, rapaz, fica lá. Imagine se ele fosse racionalizar, ele sairia, deixaria a sua vida palaciana para viver como escravo entre escravos e comer as comidas que não eram essas coisas. Se ele fosse racionalizar, ele sairia, irmãos. Se ele fosse ouvir, eu creio que muitos, até dentre os próprios judeus, falariam, rapaz, eu queria uma boquinha dessa. Queria eu estar nessa condição, de lá eu não sairia, não seja tolo. Mas Moisés não racionalizou, nem ouviu, né? Não é que ele perguntou, mas nem ouviria uma voz de uma maioria. Será que ele enfrentaria o faraó, que era considerado na época um Deus? Não, quando Deus falou, vai, ele diz, mas quem sou eu? Será que ele enfrentaria o faraó como enfrentou? Praticamente desafiando o faraó? Certamente que não. Alguém diria, rapaz, isso é uma loucura. Será que ele se poria diante do mar vermelho com uma vara na esperança que o mesmo se abrisse? Imagine isso. Por que o faraó ficou no encalço com as suas bigas ali atrás deles? Porque eles obviamente não esperavam por isso. Vemos que com a fé vai muito além da razão. Aqueles pobres, aqueles 10 espias, por que eles chegaram ali e alarmaram o povo, dizendo, olha, a terra de fato é uma terra que mana leite e mel, e levaram ali um cacho de uva, 2 carregando ali um cacho de uva. Mas por que, meus queridos irmãos, que aqueles 10 espias disseram, olha, só tem um problema. A terra é boa, mas os moradores, olha, nós éramos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Eles eram grandes, aquela terra consome seus moradores. Isso não é para nós, não. O que fez Josué e Caleb? Pensar diferente e argumentar diferente. Nós podemos conquistar, nós vamos conquistar. Foi a razão? Foi a maioria? Lembrando que era 10 contra 2. Não foi a maioria. Foi a fé. Foi a fé. O que fez Davi enfrentar, meus queridos irmãos, o gigante Golias? Ele foi hostilizado pelos seus irmãos. Saul disse, não, você não pode não. Você não pode enfrentar esse homem. Ele é experimentado, é um combatente, um soldado antigo. Você é um garoto, não tem experiência nenhuma em guerra. Pensando pela razão, ou pensando, ou tentando agir pela razão, diz não, argumentando pela razão, diz não. Certamente ali, se Davi saísse procurando entre aqueles medrosos, todos iriam dizer, é suicídio. Não vá. Mas o que Davi disse? Que ia contra aquele incircunciso em nome do Senhor, pela fé. Pensemos em Jeremias, que teve a oportunidade de ser levado para a Babilônia, ser ali bem tratado, mas preferiu ficar com um grupo de pobres numa cidade arrasada e que não gostava dele. O que fez isso? Perguntasse na maioria, rapaz, vai para o Egito, esse povo é rebelde, deixa esse povo para lá. Não foi a razão. O que fez Isaías, Ezequiel e outros profetas? Pensemos neles. A decisão que tomaram. Não era muito melhor para Elias, para Eliseu, viver? Não, mas ele sempre estava confrontando Acabe. Pensemos, irmãos, acima de tudo em Jesus Cristo. Pensemos em Jesus Cristo.
não é possível que uma consideração acurada nos faça pensar como os pobres homens sem Cristo de ontem e de hoje pensam, baseado na razão, ou baseados na razão, simplesmente na razão, baseados no que a maioria pensa. Quantos pensamentos massificados, a massa, os pensamentos estão aí, se tornaram um pensamento de massa, totalmente contrários à palavra de Deus e à fé, mas foram massificados. Muitas vezes nós vemos cristãos tomando emprestado esses pensamentos. Quantos cristãos, pelo menos se dizem cristãos, não têm condições de nos aconselhar? Porque o que vai pesar no seu conselho não é a Bíblia, a fé, não é a palavra de Deus, mas é a racionalização. O que a maioria pensa hoje. Pensemos nos homens que nós destacamos, nas posturas desses respectivos homens. Queridos, como eu disse no começo dessa mensagem, vergonhosamente, muitas vezes nos envolvemos em certos problemas, entre parênteses, tempestades, por agir como esses pobres homens sem Cristo agiram. Primeiro, esses pobres homens sem Cristo foram impacientes. Segundo, esses pobres homens sem Cristo foram incrédulos. E terceiro, esses pobres homens sem Cristo racionalizaram e supervalorizaram a voz da maioria. Mais vergonhoso não é ver o mundo sendo mundo. O mais triste não é ver o mundo sendo mundo, mas é ver o cristão se transvestindo, adotando, se tornando parecido, colocando-se sobre o jugo desigual, colocando ali, permitindo que Satanás coloque ali um jugo que o alinhe com os pensamentos, as ideias do mundo. Isso é mais vergonhoso. Que Deus nos livre desse vexame, que Deus nos livre dessa vergonha, que Deus nos livre desse opróbrio. Nos conserve íntegros e retos para a honra e glória do seu santo nome. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos imensamente gratos pela Tua palavra, Pai, porque sempre nos desafia. Porque, ó Deus, ela nos chama para uma tomada de decisão. Sempre, ó Deus, uma decisão que glorifique e exalte o Teu santo nome. Dá que essa palavra ache guarida constantemente em nossa vida e em nosso coração. A Deus, quanto precisamos ser moldados, transformados, Pai. Quantas arestas, quantas rebarbas ainda precisam ser tiradas da nossa vida. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude nesse trabalho. Que possamos a cada dia, ó Deus, sinceramente, Pai, agir, entender que nós somos vasos nas Tuas mãos. Vasos assim moldados e transformados. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nos conserve. E assim, ó Deus, possamos ser usados por Ti. Porque se formos igual ao mundo, não temos nada para oferecer para o mundo. Porque se formos igual ao mundo, não traremos contribuição nenhuma ao mundo. Como o navio que foi feito para andar no mar, mas não o mar dentro do navio. Nós devemos estar no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Que o Senhor nos livre disso. Nos faça compreender e empreender essas verdades. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe o lar, a família, cada membro das vossas famílias.
Que Deus conserve. Minha oração e meu desejo é que você, meu irmão e minha irmã, possa saber que você está diante de um púlpito, para que você possa pregar em termos de testemunho para aqueles que não conhecem o Senhor. Mas se você se tornar mudo, esse trabalho vai se tornar impossível. Que Deus te livre e que Deus te conserve. É a minha oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sombras que a noite impõe, vem trazer-me receio sem fim. Não temerei, pois Jesus, o meu Rei, bem perto está de mim. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui, medo jamais, Ele dá paz, não temerei com Cristo. Medos que vêm, coisas que eu não sei, que o futuro me pode trazer. Posso confiar, Deus poder vai me dar, eu nada vou temer. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui, medo jamais, Ele dá paz, não temerei com Cristo. Rei é Jesus, Ele tudo conduz, dia e noite comigo está. Minha alma dei ao controle do Rei, descanso me dará. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui, medo jamais, Ele dá paz, não temerei com Cristo. A